Bem-vindos de volta ao outro lado do Monte da Lua, magazine cultural aqui no vosso Sintra Canal. Depois de algum período de afastamento, derivado a fazeres profissionais, estamos de volta ao vosso convívio e desta vez com dois convidados sintrenses e ligados à cultura nacional e particularmente no nosso meio cultural aqui de Sintra. Miguel Anastácio, diretor artístico do Sintra Estúdio de Ópera, há vários anos ligado a eventos culturais na área da música e da arte lírica e da música, sobretudo clássica, no sentido mais amplo da palavra, e Raquel Ochoa, escritora, jurista, já com alguma obra editada e que ambos nos vão aqui falar um pouco da sua obra, dos seus planos e, sobretudo, da perspectiva que fazem da vida cultural em Sintra e em Portugal nos dias que correm. Começaria aqui pelo Miguel e gostava que nos contasse um pouco antes de mais de si, portanto, o seu percurso musical, como é que chegou até ao Sintra Estúdio de Ópera, que no fundo é o que nos traz aqui, como é que foi o seu percurso musical e o que é que o trouxe até ao Sintra Estúdio de Ópera? Olha, é uma pergunta curiosa porque teve a ver, de alguma forma, também com o cinema. Porque posso lhe dizer que, de alguma forma, a minha vida mudou quando estreou o filme Amadeus, de Milos Forman. E desde o momento em que eu vi esse filme, decidi, enfim, aqui com um bocadinho como brincadeira, claro que não queria ser nenhum Mozart, nada disso, obviamente. Nem o Salieri. Nem o Salieri, embora tenha sido uma personagem que me despertou muito mais curiosidade para a música do que o próprio Mozart, que já conhecia, não é? Mas quando vi esse filme decidi que queria seguir o caminho da música. Gostaria de viver aquele mundo mágico que é a música. Mas o Miguel já tinha um percurso ligado à música? Nada. Até essa altura, nada. E formação musical? Nada. Portanto, é um autodidata curioso pelo meio. Não, nesse momento, na altura, ainda não existia o Conservatório de Música de Sintra, existia a antiga Escola de Música Leal da Câmara, e nessa altura foi quando eu comecei a minha formação musical. Decidi quase no dia seguinte, enfim, fui-me inscrever na escola porque queria, de facto, fazer formação musical. Enfim, e depois o percurso continuou a partir daí, sendo que sempre tive também um gosto muito particular pela ópera e depois, mais tarde, entrei também na aprendizagem do canto, não é? Enfim, e depois um determinado dia, em conversa com a minha professora de canto na altura, a professora Albertina Xavier, estamos em 1999, nesta altura, e falávamos, me lembro perfeitamente dessa conversa, falávamos sobre as dificuldades que existem em Portugal para quem está a iniciar uma carreira, ou para quem pretende iniciar uma carreira na área da música, e nomeadamente no canto, não é? Que não existem estruturas, não existem meios, não é? Nem de aprendizagem, a não ser, enfim, já lá vai mais de uma década, não é? Mas tirando um meio académico, de conservatório, de ateliê, etc., não existiam possibilidades reais e práticas de os novos cantores poderem pôr em prática os seus conhecimentos e de aprenderem também na prática. E o panorama em Sintra nessa altura era, no fundo, bastante mais restrito. Sim. Havia o Conservatório de Música de Sintra. Na altura nem existia conservatório. Nem existia. E, portanto, o Miguel entendeu que era interessante e foi daí que... Exatamente. E na altura, nessa conversa com a minha professora, decidimos, um pouco afoitamente, talvez, então, mas se nós não temos oportunidade, e para quem está a querer iniciar uma carreira, não temos oportunidade de entrar num outro sítio, então por que não vamos nós criar o nosso próprio sítio? E foi assim. Portanto, claro. Estamos a falar em 2005. De 1999. Ainda em 1999. Ainda já na vertente de Sintra Estúdio de Ópera? Sim, embora não estivesse, digamos, juridicamente exatamente. Certo.
Nesta altura, e isto aqui é muito importante frisar, nós, obviamente, fomos bater a várias portas, a pedir apoios, etc., para montar a estrutura, e encontramos uns braços abertos para acolher esta nossa ideia, este nosso projeto, porque na altura decidimos logo, vamos montar já uma ópera, vamos já fazer uma produção de ópera, na figura do maestro Miguel Graça Moura, na altura que era o diretor da Orquestra Metropolitana de Lisboa, exatamente, que nos acolheu para ensaios, que cedeu imediatamente, incondicionalmente, uma orquestra para trabalhar connosco. Foi assim uma coisa absolutamente fantástica, não é verdade? Porque também entendeu que seria uma mais-valia para os alunos da orquestra poderem trabalhar ópera, para os alunos de direção de orquestra na altura também poderem ter ali um grupo de cantores e fazer um projeto. Portanto, no fundo, conjugaram-se vários interesses, não é? E foi assim que a estrutura foi surgindo, claro, depois com a continuação... E depois houve a necessidade até de alguma formatação mais organizada. Claro, sim. E a vossa vertente inicial foi a ópera, portanto. Sim. Mas é sabido que depois vocês avançaram para outros segmentos das artes performativas ligadas à música e que criaram nichos desse tipo de artes dentro do próprio Sintra Estúdio de Ópera. Queres falar um pouco como é que surgiram e quais são, aliás, para quem não conhece? Portanto, nós nesta altura ainda funcionávamos numa base um pouco mais amadora, no bom sentido da palavra, não é? Porque, por vezes, quando se fala em amador, não é? Tende-se sempre a tentar associar algo pejorativo e que não é de todo, não é? Não é de todo. Há tantos e tantos grupos amadores no nosso país que são muito melhores, até artisticamente, do que determinados grupos profissionais, não é? Ou que se intitulam como profissionais, não é verdade? Mas neste caso, portanto, naturalmente foi-se evoluindo, não é verdade? A nível de trabalho, de qualidade, etc. Foi uma aprendizagem, claro, ao longo desse tempo todo, para toda a estrutura. E pronto, e naturalmente fomos-nos profissionalizando no sentido em que começámos a ser conhecidos no mercado, gradualmente, íamos sendo também contratados para fazer concertos, recitais, etc. Portanto, a estrutura foi-se criando, não é? E houve necessidade, então, em 2005, já dada a dimensão que já estava a ganhar de se autonomizar juridicamente, etc., para poder suportar toda uma série de subestruturas, digamos, que entretanto foram criadas, como o Fernando bem referia. Portanto, vocês têm a Orquestra de Câmara de Sintra, não é? Exatamente. O Ensemble Barroco. Exato. Portanto, dentro da estrutura do Sintra Estúdio de Ópera, existe o Sintra Estúdio de Ópera enquanto companhia de ópera, depois existe a Orquestra de Câmara de Sintra, o Quarteto de Cordas de Sintra, Ensemble Barroco de Sintra, ou seja, tudo reporta a Sintra, digamos. E mais recentemente, um grupo também que entendemos criar exclusivamente dedicado à interpretação de música do período da Renascença, que é o Ensemble La Penha. Tivemos agora no dia 15 no Centro Cultural Olga Carnaval. E o recrutamento para essas atividades portanto, é feito numa base local ou vocês têm uma forma, fazem audições, é por convite? A juventude adere com facilidade? Sim. No segmento que vocês operam? Sim, portanto, depende dos projetos. Tudo depende muito dos projetos, depende dos objetivos que pretendemos alcançar, portanto, mas para determinadas situações entendemos, até por uma questão de confiança que muitas vezes já temos em determinados músicos que conhecemos, não é? Entendemos que seja mais positivo fazer um convite direto a determinado músico para trabalhar connosco num determinado projeto. Para outras situações, abrimos, digamos, as portas e então aí sim promovemos audições. Uma audição e estão satisfeitos com o grau de recrutamento e de adesão que as pessoas têm tido? Sim. Quer dizer, a qualidade é algo que nós não podemos nunca baixar e o nosso objetivo é que cada concerto, cada projeto seja sempre melhor do que o anterior, não é? E em Sintra nós temos desenvolvido uma atividade muito particular. Trabalhamos, enfim, também com
com o apoio que a Câmara Municipal de Sintra também nos dá, e que nos permite ter uma temporada regular. Já fazem parte da cena Exatamente. artística. Se pode dizer que há uma cena artística em Sintra, ou se pode dizer que sim. Mas existe completamente. E creio que nós viemos preencher uma lacuna que não existia, porque Sintra sempre, creio que tem sido conhecida pelo teatro, não é? Existem muitos bons grupos de teatro em Sintra, muitos grupos corais, não é? Muitos escritores, não é? Muitos escritores existem, não é? Sintra é uma inspiração para todas as artes, não é verdade? Mas realmente na área da música, e tirando, enfim, a escola de música, não é, como referi, não existia nenhuma estrutura profissional atuante no com caráter permanente. Exatamente. E se tivesse agora que fazer um flashback sobre a vossa atividade, poderia salientar 2 ou 3 espetáculos que fossem marcantes na vossa carreira enquanto grupo até agora? Sim. Sim e não. Porque a mim, em particular, é-me difícil conseguir destacar 1 ou 2 espetáculos, porque cada espetáculo, e talvez a Raquel tenha a mesma opinião, se calhar, relativamente a cada livro, não é? Porque cada livro é sempre um projeto novo e neste momento este é o melhor, não é? Diria eu, não é? Já falamos. Pronto. Mas neste caso, creio que é isso que acontece. Mas nós temos, sobretudo, uma outra preocupação, que é... e aí creio que estamos a marcar alguma diferença naquilo que é o panorama nacional, a grosso modo, que é um dos nossos objetivos principais, desde que nos constituímos, desde 2005, tem sido a investigação musical, ou seja, a nível da música portuguesa e do património musical português. Nós, numa primeira fase, desenvolvemos até uma intensa investigação de repertório musical escrito para Sintra, portanto no século XVIII e nos inícios do século XIX, e tivemos a honra de poder participar com esse concerto no Festival de Sintra, portanto divulgando música escrita para Sintra, um concerto que temos entretanto repetido nas últimas edições do Festival de Sintra, sempre com estreias modernas de música portuguesa, o que é música antiga portuguesa, século XVIII, inícios do século XIX, que é o nosso enfoque. E, portanto, creio que estamos a dar aqui um contributo também muito importante para a divulgação do património musical português, que é riquíssimo, quase ninguém conhece. Nós não conhecemos a nossa cultura musical. Se eu identificar a música francesa, eu consigo identificar. Se eu ouvir música espanhola, sei o que é que soa, não é? Ou italiano, eu também sei o que soa, mas se perguntarmos a alguém, então, e a música antiga portuguesa soa aqui? As pessoas não sabem. Ao mesmo século XIX. Porquê? Porque não se toca. Apenas porque não se toca. Ou não se toca o suficiente. Ou não se toca o suficiente. E próximos espetáculos? Próximas iniciativas? Portanto, nós agora estamos a preparar já a temporada para 2013. No entanto, temos alguns projetos que este ano ainda virão a acontecer, nomeadamente, não trabalhamos só na área da música antiga, também trabalhamos música mais recente, mas estamos a projetar, portanto, para setembro, estrearmos uma produção de ópera, A Voz Humana, de Poulenc, portanto... Em Sintra? Em Sintra, sim. Portanto, será no finais de setembro também essa estreia. E depois iremos também participar no concerto comemorativo de elevação de Sintra a Património Mundial, com um concerto também com o nosso ensemble barroco,